esse tema é de interesse de todos nós. Mesmo para quem não está nessas zonas de conflito, é importante entender. Você que mora aqui em Salvador é também do seu interesse. Porque o que está acontecendo hoje lá pode refletir não apenas criminalmente, que pode nos afetar aqui, mas refletir economicamente, porque está se prejudicando aquilo que se produz no campo, como café, como leite, como carne, como cacau. E para além dessas questões que envolvem as questões econômicas, todos nós aqui, por exemplo, somos contra a violência contra a mulher, não é verdade? Não há quem se coloque a favor de mulheres serem violentadas. E o que uma coisa tem a ver com a outra, Leandro? Eu explico aqui. Em muitos casos em que essas propriedades são invadidas, e aqui vale destacar, não importa o tamanho da propriedade, que geralmente se cria no imaginário da população, que é um grande fazendeiro rico, multimilionário, com grandes terras, e ali movimentos sociais compostos de pessoas pobres que querem um pedacinho de terra para trabalhar. Esse é o imaginário que se coloca na sociedade, mas não é esta a realidade que está acontecendo lá. Tá? Por exemplo, no Extremo Sul. São inúmeras famílias, pequenos produtores, pessoas simples, que detêm ali pequenas propriedades que produzem café, cacau, enfim, tem ali algumas cabecinhas de gado para produzir leite, enfim, fazer aquele cultivo local. E esses invasores, que se colocam muitas vezes ali dentro de supostos movimentos como o MST, olha a gravidade disso, se autodeclaram indígena. Então, imagina qualquer um de nós que está aqui agora ou quem está em casa nos ouvindo, hoje mesmo você pode se transformar no indígena. Como? Se autodeclarando. Então, imagina a oportunidade que grupos criminosos têm para se fazer de indígena, de povos originários, ou entrar se dizer de movimento social para invadir essas propriedades. E aí eu vou na questão que eu falei aqui da mulher. Nessas invasões, mulheres já foram abusadas sexualmente, já foram espancadas, já foram agredidas. Inclusive, senhoras de idade, tem os relatos, tem os boletins de ocorrência, chegaram a ficar desfiguradas após os espancamentos que sofreram. E como é o modus operandi? Esses sujeitos que são realmente criminosos, por isso eu chamo de grupos criminosos ou terroristas, durante a madrugada, como aconteceu agora, 5 dias atrás, durante a madrugada, eles se reúnem em grupos de 3, 4, 5 pessoas, armados muitas vezes com pistola, metralhadora, fuzil, ou quando não estão armados com armas de fogo, eles vão mesmo com porretes e simplesmente entram nessas propriedades, arrombam as portas, eu tenho imagens disso inclusive, arrombam a porta da casa e a partir dali inicia o terror dessas famílias, que são obrigadas a se retirar, são expulsas de suas propriedades e nesse esbulho, juridicamente chama de esbulho possessório, né, esse crime, durante essa situação, vários crimes acontecem, extorsão, cárcere privado, agressões, espancamento. Eu tenho um vídeo aqui de um senhor que teve a pele arrancada de tanto que ele apanhou, isso aqui eu posso provar, existem os boletins de ocorrência. Esses sujeitos, ao adentrarem nas propriedades, eles simplesmente roubam tudo. Aquilo que está se produzindo, agora está chegando o momento da colheita do café. Será que é coincidência? Exatamente no momento da colheita desse café, essas propriedades serem invadidas, os donos serem expulsos, e aí tudo aquilo que aquela família suou para plantar, para cuidar, quando chega no momento de colher para a venda, aí vem os supostos indígenas, porque não são, esses movimentos invadem, saqueiam tudo, roubam tudo, espancam essas pessoas, assediam mulheres, né? Enfim, todo tipo de crime acontece e aí pegam tudo que está ali para vender e fazer uso ilícito do que se lucra, né, com esses roubos e furtos que acontecem. Então, é interesse do nosso estado da Bahia, volto a dizer, de todos nós, inclusive aqui na capital baiana e de qualquer região do nosso estado, precisamos investigar o que está acontecendo. Mulheres estão sendo violadas, crianças estão sendo agredidas, mulheres grávidas foram espancadas também. Eu estive lá há um ano atrás, quando 2 mulheres foram espancadas na presença do pai e elas tiveram que sair de madrugada para dormir dentro de um rio, no meio do mato, para não serem assassinadas. Então, que movimento social é esse, eu pergunto? Que grupo indígena, ou que indígenas são esses que aparecem com fuzil, metralhadora, em grupo armados, promovendo esse terror? Então, é bom que isso fique claro. E aí, para além disso, Léo, os verdadeiros indígenas da região, os verdadeiros indígenas também estão sendo sufocados por essa criminalidade, porque as facções criminosas, inclusive as facções do tráfico,
adentraram nessas regiões e hoje estão com interesse, né, nesses negócios locais. Então, muitos movimentos criminosos como esse são provocados por essas facções, essas organizações criminosas, que inclusive ameaçam os verdadeiros indígenas da região, por exemplo. E em que pé está, em termos, vou voltar à pergunta inicial. Perfeito. No seu diálogo com a presidente Ivana Bastos, quais são as atualizações do trâmite para a instalação dessa CPI? Ótimo. Foi importante a gente trazer esse contexto da real situação e agora, depois de muita pressão, né, desde 2023, com a decisão do desembargador Dr. Cássio, foi acatada pela presidente Ivana Bastos, que já publicou a instalação dessa CPI. Qual é o próximo passo agora? Que as lideranças, tanto da oposição quanto da base governista, ou maioria ou minoria, como se queira chamar, vai indicar os parlamentares que vão compor esta CPI. Proporcionalmente. Proporcionalmente. É óbvio que dentro dessa proporcionalidade, em tese, o governo vai ter maioria. E aí é que está a grande questão, e eu quero trazer aqui este relato. Porque ontem eu estive conversando com o deputado líder do governo, Rosenberg Pinto, e ele não demonstra nenhum interesse que esta CPI vá para frente. Inclusive, disse que vai fazer de tudo para não indicar os parlamentares da base dele, e que mesmo que venha indicar, ele vai fazer de tudo para enterrar em uma semana esta CPI. Aí fica a minha pergunta: o que querem esconder? Nós temos lá, e não é Leandro de Jesus que está inventando da cabeça os crimes que estão acontecendo lá. Existem os boletins de ocorrência, existem as investigações, existem as imagens, existem os documentos sobre tudo isso que eu relatei aqui, e parece que o governo, pelo menos na declaração do Rosenberg Pinto, líder do governo, deputado do PT, eles não têm interesse em investigar. Até para que se possa buscar a paz para os verdadeiros indígenas, até para que nós possamos falar em reforma agrária conforme a lei determina. Isso precisa ser discutido e investigado. Pessoas estão sendo violentadas nesse exato momento, como aconteceu há 3, 4 dias atrás. Então, aqui, falando dessa questão da CPI, precisa agora que Rosenberg Pinto, precisa também que a bancada de oposição da minoria indique esses nomes para que se possa trabalhar e de maneira concreta, visando o bem do nosso Estado e, obviamente, das regiões que estão sofrendo com essas invasões de propriedade, possamos ali buscar a paz. Agora 2h13. Você que colocou agora na tela da Band, no som da rádio.